Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o seu primeiro investimento na Bolsa de Valores. Quando a gente pensa em investir, começa a surgir várias dúvidas sobre o que é que eu vou investir, no que é que eu vou fazer, que tipo de mercado que eu vou colocar o meu dinheiro, quanto eu devo buscar de retorno, quanto de risco eu vou correr. E hoje eu quero falar um pouco sobre esses assuntos, para clarear um pouco aí a mente de quem está pensando em fazer o seu primeiro investimento no mercado financeiro. A primeira coisa que você tem que pensar é qual é o seu perfil de investidor. Então hoje, quando a gente abre uma conta em uma corretora de valores, que é como se fosse ali um banco, mas no qual você vai ter acesso a vários investimentos, a várias formas de investimento, com riscos diferentes, enfim. Você, quando abre a sua conta ali, vai ser solicitado que você faça uma análise de perfil. Você vai colocar algumas informações, responder algumas perguntas, e a corretora ela vai dizer se o seu perfil é mais moderado, é mais arriscado, é um perfil mais conservador. E qual é a diferença desses perfis? Quanto mais arrojado o seu perfil no mercado financeiro, mais você aceita correr riscos em busca ali de um retorno maior. Então você sabe que você pode perder mais do que outros investimentos, mas se tudo der certo, você também vai acabar ganhando muito mais do que você ganharia em outros investimentos. Esse perfil arrojado ele é para poucas pessoas. E é recomendado que você faça investimentos arrojados quando você realmente tenha um tempo ali, uma maturidade no mercado financeiro e que você saiba exatamente o que você está fazendo. Para aquelas pessoas que estão chegando agora, não é interessante correr esse risco de maneira alta, mesmo que o retorno esperado também seja alto. E a gente tem também outros perfis, como o perfil conservador, que são pessoas que estão mais voltadas a investimentos que tragam retornos ali certos, mesmo que pequenos, mas certos. Como, por exemplo, o investidor de renda fixa. Ele sabe exatamente o quanto ele espera daquele rendimento num prazo de 6 meses, 1 ano, 5 anos. Ele sabe que o risco ele é muito baixo e que o retorno é praticamente garantido. Então, os investidores conservadores recorrem a esse tipo de investimentos. CDBs, títulos públicos, como Tesouro Direto, por exemplo, fundo de investimentos voltado à renda fixa, enfim. E a gente tem também os investidores moderados, são aquelas pessoas que não são nem tão arrojadas, nem tão conservadoras. São pessoas que querem ali correr um pouco de risco mais controlado, buscando uma rentabilidade também acima da renda fixa. Então esse tipo de investidor ele procura geralmente investir um pouco na renda fixa, mas também procura ali fundos de investimentos. Fundos às vezes que investem principalmente em ações, que vão proporcionar para ele um rendimento acima da média, um pouco acima do que uma renda fixa daria. Ou esse investidor também arrojado, ele pode também tentar investir diretamente na ação, comprar a ação e se tornar sócio daquela empresa. E quando ele faz isso, ele investe de duas formas, pensando em ganhar uma variação, um lucro com a variação daquela ação em um determinado tempo. E esse tipo de investidor, esse tipo de operação a gente chama de swing trade. É uma pessoa que entra numa operação visando uma valorização em determinado tempo. Quando aquela valorização for atingida, ele vai vender a ação e colocar aquele lucro no bolso. É um especulador de médio prazo, digamos assim. E tem aquele investidor, que a gente chama de investidor buy and hold ou position, que ele compra uma ação não pensando em vender na alta, mas sim em se beneficiar do pagamento de dividendos daquela empresa. Ele acredita que a empresa é boa, que a empresa vai continuar sendo lucrativa no médio ou longo prazo, e ele se torna sócio comprando ações daquela empresa para ganhar não só com a valorização, não só com o seu patrimônio valorizar ao longo do tempo, mas sim também com a repartição dos lucros daquela empresa através de juros sobre capital próprio e também dividendos, que são distribuídos ali às vezes trimestralmente, mensalmente, semestralmente, anualmente, aos cotistas investidores, falou, cai na sua conta. Então esse é o tipo de perfil moderado. No arrojado, a gente tem investidores que buscam ali investir em empresas às vezes pequenas, empresas de capital pequenas, famosas small caps, empresas que o risco de não dar certo são grandes, mas também o potencial explosivo, caso dê certo, é absurdamente alto. E a gente tem também os investidores de day trade, que são investidores que geralmente especulam ali em mercado futuro ou mercado de ações de forma alavancada, buscando pequenas variações desses ativos no curto espaço de tempo
e que eles possam ganhar com essa variação e que de maneira consistente consigam fazer uma multiplicação mais rápida de capital. Então entendam que o risco ele sempre anda associado com o retorno. Quanto mais risco você busca, maior o retorno esperado daquele investimento que você está disposto a correr o maior risco. E se você está começando agora no mercado, procure investimentos moderados, investimentos também conservadores. E à medida que você for ganhando mais experiência, mais maturidade, você pode ir pegando um percentual pequeno e tentando correr um risco maior e vendo qual é o retorno que você vai ter associado àquele maior risco que você está correndo. Então essa é a dica que eu dou para quem está começando, para quem está pensando em fazer o seu primeiro investimento. Obviamente você precisa primeiro abrir uma conta em uma corretora, aprender a manusear o home broker, que nada mais é do que um site, né, uma ferramenta que a corretora vai disponibilizar para você comprar, vender ações, acompanhar cotações de índices, de commodities, de outras coisas, entender também um pouco de macrocontexto, macroeconomia, para entender que momento você está fazendo operações e o que você deve esperar para os próximos anos. Está comprando quando está tudo muito bom, está tudo muito lindo e a chance de corrigir é grande, ou você está comprando em um momento de crise, onde a chance de recuperação é muito maior. Então entender esses fatores é muito importante, aprender a manusear o home broker é muito importante e obviamente aprender a entender, caso você seja um investidor moderado, o que é uma boa empresa, como analisar aquela empresa, entender algum tipo de análise que pode ser essa da empresa, que é a fundamentalista, ou análise técnica, que é a análise que você vai utilizar ali de gráficos para entender como aquele que está ali atrás, o melhor momento para entrar nas operações, com ações ou qualquer outro tipo de ativos. E se você é um investidor arrojado, você tem que aprender a manusear uma plataforma de investimentos. Hoje as principais plataformas disponíveis são a Tride e a ProfitChart Pro, são as plataformas mais profissionais que a gente tem hoje no Brasil. E aprender a manusear elas, aprender a executar uma estratégia de curto prazo, entender muito bem o que é um gerenciamento de risco, de que forma você vai operar, com qual quantidade de contratos ou de ações para o capital que você tem, que tipo de alavancagem você está utilizando. Então isso é muito importante para o investidor aí de alto risco, né, o arrojado, que obviamente tem que ter um pouco mais de tempo de maturidade para entender o que está fazendo e não acabar se machucando logo de cara, ali, logo de início no mercado. Então, acho que esse vídeo pode ter ajudado bastante aí você que está começando a entender os perfis de investidores e o qual você se enquadra mais, os tipos de investimentos, de ferramentas que você precisa também desenvolver e aprender a manusear para poder fazer os seus investimentos de acordo com o seu nível de risco, né, de investidor ali que você quer, investimento que você quer fazer. E eu acho que é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, chama aí no direct. Estou sempre à disposição para ajudar você que está começando agora e você também que já é um investidor mais avançado e quer aprender estratégias, tirar dúvidas e aprender a operar em mercados também diversos. Aquele abraço, sou o Luiz Fontes, fiquem com Deus, até a próxima.